Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um Encontro com a Palavra e eu estou realmente feliz por ter sua atenção mais uma vez. Deixa eu lembrar, no final do programa damos o nosso endereço e você pode nos escrever. Escreva-nos, será muito importante recebermos a sua carta e sabermos onde é que você está. Bom, se esta é a primeira vez que você sintoniza o nosso programa, gostaria que você soubesse, antes de começarmos nosso estudo de hoje, que esse é um estudo sobre o que a Bíblia ensina sobre casamento e família. Cremos que a ideia de casamento e família é de Deus, então nada melhor do que a palavra dele para nos ensinar a manter e melhorar cada vez mais o nosso relacionamento familiar. No final do último programa, pedi a você que pensasse sobre a interpretação da Bíblia Sagrada, mais precisamente Efésios 5, que fala sobre responsabilidade do homem e da mulher no casamento. Você não é obrigado a concordar comigo, mas reflita sobre o que eu vou dizer. Quando a questão é o papel do homem e da mulher, o primeiro argumento que surge é cultura, a diferença cultural entre os tempos em que a Bíblia foi escrita e hoje. Por exemplo, as mulheres não iam para a escola, o que limitava a atuação delas. As pessoas destacam os fatores culturais que interferem na interpretação do texto bíblico. Está certo, concordo com isso. Há muitos textos que precisam ser interpretados à luz da cultura vigente na época, como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, onde Paulo diz que se uma mulher tivesse cabelo curto, estaria declarando que era prostituta e por isso uma mulher cristã deveria ter o cabelo comprido. Se este costume não existe na cultura de hoje, não importa se o cabelo das mulheres é curto ou longo, certo? Isso é interpretar considerando a cultura. É claro que algumas passagens bíblicas precisam ser interpretadas culturalmente, mas em outros textos a cultura não interfere na interpretação deles. São os textos supraculturais. Eles não têm nada a ver com a cultura de Éfeso ou Roma, por exemplo. Vamos ver alguns destes textos hoje. Vamos começar pelo começo, né? Em Gênesis, lemos que Deus criou macho e fêmea e disse que o homem estava só e isso não era bom. Então ele fez uma pessoa que auxiliasse o homem e o correspondesse. A palavra em hebraico para essa característica da mulher é que completa ou complementadora. A mulher completa o homem. Isso não tem nada a ver com cultura. Esse texto de Gênesis sugere para nós a palavra unidade. E, como já dissemos, existem casais que passam a vida inteira tentando decidir qual deles serão. Os dois serão um, mas qual deles eles serão? Uma coisa podemos concluir com o texto de Gênesis: sem a mulher, o homem fica incompleto. E a mulher, se não completar o homem, também estará incompleta. Juntos eles formam uma unidade. Portanto, a questão não é qual deles eles serão, mas os dois juntos formarão um. É por isso que em Gênesis 5, versículo 2, lemos que Deus criou o homem e a mulher e o chamou homem. Não disse homens no plural, só homem, porque os dois juntos eram homem. Sem sua mulher, você é apenas parte daquilo que deveria ser. É incompleto. E sem o marido, para completar, a mulher é como um chapéu sem cabeça. Você é uma complementadora sem nada para completar. Você não é uma pessoa plena, não é tudo que Deus planejou que você fosse, não é um com seu marido. Deus coloca os dois juntos e os chama homem. Isso quer dizer que os dois juntos formam um e que podem conquistar muitas coisas. É assim que tem que ser. Temos aqui a definição de um papel. E quando é o homem que completa a mulher, então a coisa está invertida. E é o que acontece em muitos casamentos nos nossos dias. Isto é uma violação deste princípio. Não tem nada a ver com cultura. Tem a ver com a definição de um papel, com um princípio que vem lá, do começo de tudo. Vamos ver outros textos.
1 Pedro capítulo 3 é um dos textos sobre definição de papéis no casamento de que mais gosto. Em 1 Pedro capítulo 2, Pedro está abrindo seu coração. Ele não estava pensando, vou escrever a primeira e segunda epístola de Pedro. Ele estava apenas abrindo seu coração e alguém escreveu o que ele falou. Em 1 Pedro capítulo 2, Pedro está falando que todos nós somos como ovelhas desgarradas. E ele está se dirigindo a pessoas crentes. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. E aí ele começa a dar alguns conselhos para a mulher, cujo marido não obedece à palavra. Essa mulher tem um problema, seu marido não obedece à palavra. Ele tanto podia ser um crente como um incrédulo, porque tem muito homem crente que não obedece à palavra de Deus. O conselho de Pedro para essas mulheres começa com a expressão do mesmo modo. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se, cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. No versículo 7, ele se dirige a esses maridos e usa a mesma expressão outra vez. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honras, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Essa expressão é importante. Do mesmo modo. Qual modo? Sobre o que ele estava falando antes? Que Jesus Cristo é o pastor e o bispo de suas almas, e vocês se converteram a ele, se voltaram para ele. Do mesmo modo, as esposas e os maridos. Paulo e Pedro sempre ilustram o relacionamento de Cristo com a igreja como casamento. Você quer saber como deve ser um casamento? Olhe para o modelo, Cristo e a igreja. Veja como Cristo cuida da igreja, como morreu por ela, como se entregou por ela. Do mesmo modo, vocês, esposas, sejam assim, cuidadas pelos seus maridos. As pessoas têm chiliques com a palavra submissão, né? Sejam submissas, blém, blém, blém. Pois é, e soaram todas as campainhas, né? As pessoas não gostam desta palavra, né? Submissas. Quando ele fala para os homens, ele usa o mesmo paralelo, Cristo e a igreja. Do mesmo modo, os maridos sejam como Cristo e suas mulheres como a igreja. Seja para sua mulher o que Cristo é para a igreja, mas para as mulheres ele diz para deixarem o homem assumir o seu papel. Deixe-o ser como Cristo para você, deixe-o ser seu pastor, cuidar de você e do seu bem-estar. Esse texto é supracultural, não tem nada a ver se a mulher usava cabelo curto ou comprido, nem com a prostituição em Coríntios. Isto é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja são hoje como eram há 2000 anos. Este é o modelo. Pedro está definindo papéis e diz que no casamento o homem é como Cristo e a mulher é como a igreja. Portanto, maridos, pastoreiem suas esposas como Cristo pastoreia a igreja. E vocês, mulheres, deixem que seus maridos pastoreiem vocês. É isso que significa submissão. Tanto o texto de Pedro como de Paulo em Efésios dizem a mesma coisa. Cristo e a igreja são modelos. Cristo é o homem e a igreja é a mulher. Acredito que o maior problema dos casamentos cristãos hoje não é a mulher que não quer ser a igreja e submeter-se ao pastoreio de seu marido. Isso existe também. Mas o maior problema é que os homens não assumem sua posição como Cristo para suas esposas. Não assumem a responsabilidade de liderar a esposa e a família, de serem sacerdotes do lar. Esse é o maior problema. Se você busca na Bíblia a resposta para o papel do homem e da mulher no casamento, pode ficar certo que encontrará. Você pode até não concordar, mas a Bíblia é bem clara a esse respeito. Se você analisar o texto de Efésios 5, perceberá que o homem ficou com a parte mais difícil. É mais difícil para o homem cumprir o seu papel do que para a mulher cumprir o dela. Paulo fala em Efésios 5, versículo 21, assim, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Não é só para a mulher se submeter ao marido, mas o marido também à esposa. É assim que duas pessoas que antes só se preocupavam consigo mesmas, tornam-se um, submetendo-se constantemente um ao outro. Não compreenderemos o que é amor se não compreendermos este princípio. Mas Paulo continua. Mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Mais uma vez, o mesmo paralelo.
Cristo e a igreja, o marido e a mulher. A responsabilidade do homem requer graça sobrenatural. Costumamos achar que para amar o inimigo, como a Bíblia ordena, precisamos de graça, mas para amar o marido, não. Isso é um grande erro, porque o tipo de amor que sustenta o casamento cristão é um amor sobrenatural. A mulher também precisa de graça sobrenatural para exercer o seu papel no casamento. Muito bem, o homem deve amar sua esposa e família da mesma forma como Cristo ama a igreja. Agora, me diga, mulheres, seria difícil submeter-se ao pastoreio de um marido que amasse você e seus filhos como Cristo ama a igreja? Seria difícil deixar que ele assumisse a responsabilidade de liderança da casa se ele realmente a amasse como Cristo ama a igreja? A palavra para os homens é: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Puxa, que desafio, hein? Eu trabalhava o dia inteiro em aconselhamento durante horas e horas, dava conselhos. Ia para hospitais fazer visitas, dava atenção àquelas pessoas. No final do dia eu estava esgotado. Quando eu chegava em casa tinha 5 esponjinhas que me sugavam a atenção e eu dava atenção para elas. Elas absorviam as minhas forças e depois, preparando o jantar, havia mais uma esponja que me sugava mais atenção que eu já não tinha mais. Realmente, só com a graça sobrenatural de Deus para ser como Cristo foi, entregar-se pelas pessoas que ama. Seria difícil submeter-se ao pastoreio de um homem que faz isso com a ajuda de Deus? A prova que a graça de Deus é necessária é que a Bíblia diz que o homem deve ser como Cristo. Isso é impossível. Imaginem eu ter que ser como Cristo. Eu posso até tentar, mas como consigo isso? Bom, de maneira sobrenatural, com Cristo vivendo em mim. Então eu poderei ser como Cristo para minha família. E é essa a responsabilidade dos homens. A responsabilidade da mulher, eu acho, é mais fácil. Afinal, o que é ser submissa? É deixar o homem pastorear você, deixá-lo ser o líder. Não é fingir, é ter um espírito manso, algo precioso aos olhos de Deus. Quando uma das minhas filhas ainda era pequenininha, estávamos no carro e eu queria que ela ficasse sentada, mas ela teimava em ficar de pé. Eu puxei seus pés e ela caiu sentada no banco e quando já estava fazendo beicinho para chorar, eu perguntei: qual o problema? Ela respondeu: por fora estou sentada, mas aqui dentro estou de pé. Muitas mulheres exercem seu papel de submissão desta forma, só do lado de fora. Mas o que Pedro está dizendo é para que seja uma atitude interior, doce, silenciosa. E aí está o problema, né? Se o marido não está obedecendo a palavra, se o marido não é como Cristo, o que a mulher deve fazer? Ela poderia tentar colocá-lo em seu lugar, dar uns sermões? Pedro diz não, que o marido seja ganho sem palavras, no silêncio. Por hoje temos que parar por aqui, mas não perca o próximo programa, vamos continuar. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.